Abram suas Bíblias para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Muito bom poder ver cada um dos irmãos nessa noite. Eu queria só dar um aviso bem rapidinho. Melissa, me empresta essa prancheta sua rapidinho. Nós temos disponibilizado para cada criança que não desce mais para o culto infantil e que fica aqui assistindo o culto juniores, essa prancheta. E ela tem o objetivo de ajudar as crianças a acompanharem o fluxo tanto do culto quanto do sermão. Às vezes elas ficam meio perdidas aqui, sem saber exatamente o que absorver ou o que aprender durante a pregação, durante todo o tempo aqui em cima. Então tem alguns tópicos para eles preencherem. Por exemplo, aqui vai falar sobre o texto da mensagem de hoje e eles vão colocar aqui, ó, a Melissa já preencheu. 1 Pedro, capítulo 2. Aí depois ela vai colocar o versículo quando eu disser. Ela, quem vai compartilhar a palavra de Deus hoje? Ela escreveu aqui, pai. Então, aqui também tem, depois do que eu aprendi, isso é o que eu posso fazer ou pensar diferente. Então, baseado no que ela ouviu na pregação, o que ela deve pensar e agir de uma maneira diferente. Também é colocado aqui, o que eu aprendi sobre Deus hoje. Então, algo que ela aprendeu sobre Deus, a criança tem que preencher aqui nessa parte. Pelo que devemos orar hoje? Um tópico que durante a pregação chamou a atenção sobre oração. E aqui também tem um tópico que é um desenho de algo que chamou a minha atenção. Você que tem filho nessa idade, se você sentar perto dele, eu não tenho como sentar perto da minha filha, minha esposa está dando aula lá embaixo na escola, nas crianças, mas a Esther vai ajudá-la aqui também. Para preencher isso daqui, e sem dúvida isso pode ser uma excelente ferramenta para conversar com a criança sobre a pregação. Algo que ela escreveu aqui e que você pode aprofundar, porque tem um tópico aqui também que diz assim, ó. Tem uma parte que falava o que eu não entendi. Aqui, essa palavra não sei o que é. Então a criança escreve aqui, você tem a oportunidade de explicar para a criança o que é aquela palavra. Tudo isso são ferramentas para que as nossas crianças possam acompanhar o fluxo do culto e também a pregação de uma forma mais didática, né? Espero que isso seja uma ferramenta útil também para as famílias conversarem a respeito daquilo que elas têm preenchido nessa prancheta, tá bom? Tudo aí é uma ferramenta para educação e ensino. Irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25. Na última mensagem, nós começamos a considerar o sofrimento de Jesus como um exemplo para o cristão. Pode voltar para aquela tela lá mesmo, tá? O exemplo para o cristão. Foi o que nós vimos na semana passada. Agora hoje nós vamos continuar focando no assunto do sofrimento de Cristo, algo que nós começamos na semana passada em virtude da Páscoa. E nós vamos olhar e perceber, irmãos, que o sacrifício de Cristo não foi somente um exemplo para nós. Jesus Cristo também sofreu como nosso substituto e como nosso pastor. É isso que nós vamos aprender quando nós estudarmos hoje, versículo 24 e o versículo 25. Todos nós aqui, irmãos, que somos cristãos já há algum tempo, nós estamos bem familiarizados com a cena da ceia do Senhor. Nós celebramos aqui como igreja a ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês. E na ceia do Senhor nós repartimos o pão e bebemos do cálice em memória de Cristo. A ceia, como você sabe, ela é uma ordenança deixada por Cristo para a sua igreja local. E a ceia, ela tem um ensino, ela passa o ensino de uma doutrina que é muito importante. E esse ensino, ele é resumido nas palavras de Jesus, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, o seguinte: este é o meu corpo que é dado por vós. Irmãos, essa é a essência do Evangelho. O fato de que Jesus,
ele se fez carne e ele se entregou por nós. Mais especificamente, Jesus Cristo, ele morreu por nós. Esse é o ensino central da ceia do Senhor. Por isso nós, quando celebramos a ceia uma vez por mês, nós estamos anunciando essa morte substitutiva de Cristo por cada um de nós, relembrando que ele tomou a cruz no nosso lugar. Irmãos, esse é o ensino da ceia e esse também é o ensino por trás do texto que nós temos diante de nós nessa noite. Se você olhar lá para o capítulo 2, versículo 21, você vai entender o que eu quero dizer quando ele diz assim, no verso 21, lá no final do versículo, que ele diz, pois também Cristo fez o quê? Sofreu no lugar de vocês. Ele dá uma ênfase aqui a esse fato. Jesus Cristo, ele sofreu no nosso lugar. E ele vai apresentar para nós, irmãos, essa doutrina, esse conceito do sofrimento de Cristo de 3 maneiras. Nós vimos a primeira delas na semana passada, quando nós falamos que Jesus Cristo ele sofreu como um exemplo para o cristão. E isso nós vimos no versículo 21 até o versículo 23. Acompanhem comigo a leitura na sua Bíblia. Irmãos, eu sempre tenho dito, a pregação ela é uma conversa de 3 vozes. Eu, você e a sua Bíblia. Então mantenha a sua Bíblia, o texto bíblico aberto, principalmente nesse texto-chave que é a passagem de Pedro. Os outros versículos eu vou colocar aqui na projeção, tá ok? Mas versículo 21 até o 23, Pedro diz assim, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Irmãos, Cristo, baseado nesses versos que nós vimos aqui, quando ele foi crucificado, ele nos deu um exemplo sobre como nós devemos sofrer neste mundo. Muitas vezes nós iremos enfrentar dificuldades. Muitas vezes nós iremos passar por tempos difíceis nas nossas vidas. E Jesus Cristo sabia disso e no momento de maior sofrimento, no momento de maior dificuldade que Jesus Cristo enfrentou neste mundo, ele nos mostra como nós devemos sofrer seguindo o exemplo dele. Qual que é o grande problema, irmãos? O grande problema é que muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por problemas nas nossas vidas, nós não recorremos para o exemplo de Cristo. Nós agimos com as nossas próprias forças, com o nosso próprio desespero, e quando nós fazemos isso, nós enfiamos os pés pelas mãos. Erramos, por quê? Porque não seguimos os ensinamentos da palavra de Deus. Jesus Cristo nos dá um exemplo sobre como nós podemos sofrer. E você fala, mas pastor, eu estou sofrendo injustamente. É exatamente sobre esse sofrimento que Jesus está falando. É exatamente esse sofrimento que Jesus enfrentou aqui. Ele sofreu injustamente. E ele nos mostra que nós, como cristãos, nós devemos seguir o seu exemplo, que é o quê? Sofrer pacientemente, mesmo em meio às injustiças. Cristo, irmãos, como nós observamos na última mensagem, ele foi o homem mais injustiçado que já existiu neste mundo. Ele não merecia nada daquilo que ele estava passando. Ele era perfeito, sem pecado, mas mesmo assim, ele sofreu mais do que qualquer um de nós aqui nessa sala iremos sofrer em toda a nossa vida. Sem dúvida nenhuma, irmãos, ao suportar todo esse sofrimento de injusto com paciência, Jesus Cristo se torna então um exemplo para cada um de nós. Jesus Cristo, ele sofreu injustamente e ele suportou
pacientemente. Você está pronto para esse chamado de Deus para a sua vida? Porque Deus nos chama para isso, irmãos. Deus nos chama para sofrermos enquanto estivermos neste mundo. E muitas vezes o sofrimento que nós enfrentaremos será um sofrimento injusto. E como vamos reagir diante desse sofrimento? Nós vemos aqui de uma maneira bem clara. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de volume para mim, eu agradeço, porque... Oi? Eles falaram que só está saindo no retorno, não está saindo nessas duas caixas aqui, ó. Então Jesus Cristo, ele sofreu injustamente e ele suportou pacientemente. Então, irmãos, nós vimos na semana passada que o cristão também, ele é chamado para sofrer injustamente e suportar pacientemente. Esse é o nosso chamado como cristãos. Bem-vindo ao cristianismo. Não te falaram isso antes? Você não sabia disso? Cristo, quando sofre, ele sofre para nos mostrar como devemos sofrer. Esse é o que nós vemos na palavra de Deus. Segundo lugar, irmãos, nós vemos que mais uma razão do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário vai muito além de ser simplesmente um exemplo para nós. Já é uma grande coisa. Mas também, Jesus Cristo sofreu como nosso substituto, ou como um substituto para o cristão. Jesus Cristo sofreu para tomar o nosso lugar. Olha o que diz versículo 24. Versículo 24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Não ouvi nenhum amém? Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Ele fala que Cristo é apresentado aqui como aquele que tomou o nosso lugar. Ele estava naquele momento carregando no corpo dele o seu pecado, o meu pecado. As feridas que ele sofreu foi para causar a cura de todas as feridas que o pecado tinha causado no ser humano. Esse versículo é a essência do Evangelho. E como nós vimos na última mensagem, você lembra que eu citei para vocês que quando Pedro está escrevendo essa passagem, ele tem em mente os textos de Isaías 53? Ele continua fazendo aqui citações de Isaías 53. Porque o que ele falou no versículo 24 é muito semelhante ao que nós vamos encontrar em Isaías capítulo 53. E no versículo 4 e 5, quando ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Percebe a semelhança com o texto que Pedro colocou? Fica claro para nós, irmãos, que Isaías está falando sobre Cristo e apresentando a Jesus Cristo como aquele que é o nosso substituto. Pedro também tem esse grande ensino em mente aqui. Ele está apresentando o sacrifício de Cristo como substituto para aquele que crê. Irmãos, Cristo morrendo como nosso substituto é a doutrina fundamental do cristianismo. É a doutrina base da nossa fé. É um alicerce sobre o qual tudo é construído. É tão importante que você vai encontrar outros autores bíblicos destacando também esse mesmo preceito. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo, ele vai dizer algo muito parecido com o que Pedro está dizendo aqui. E ele diz assim: aquele, referindo-se a Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebe a troca aqui? Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele a própria essência do pecado. Por que ele fez isso? Para que nele
nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, toda a nossa pecaminosidade foi creditado em Jesus Cristo. E toda a justiça de Cristo foi creditado sobre nós. É isso que Paulo está dizendo. Paulo também vai reforçar esse mesmo conceito quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Ele vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Percebe a profundidade, irmãos, desse ensino de Paulo? Percebe como Pedro destaca essa doutrina tão maravilhosa nas Escrituras? Deixa eu tentar resumir para você o quão importante é essa doutrina. Irmãos, se Cristo não for o seu substituto, você ainda está na condição de um pecador condenado. Porque a justiça de Deus vai ser cobrada de você, se Ele não substituiu você. Se os meus pecados, se a minha culpa não foram transferidas para Cristo, isso significa que elas ainda permanecem aonde? Sobre mim. Se Cristo não sofrer a penalidade pelos meus pecados, então eu vou sofrer a penalidade pelo pecado. Não tem outro jeito, porque Deus é justo. O pecado tem que ser pago. Ou Cristo paga para você, ou você terá que pagar pela eternidade separado de Deus, recebendo a ira de Deus. Agora acompanha comigo no versículo 24 o que ele vai dizer. Ele começa com as seguintes palavras: carregando Ele mesmo, e ele está destacando aqui Jesus, tá? Então Jesus Cristo carregando o quê? Os nossos pecados. Pedro, ele é enfático aqui, irmãos. Ele está dizendo que Deus em carne, ou seja, Cristo encarnado, ele levou os nossos pecados. Isso significa que não foi por um acidente que isso aconteceu. Não é que alguém estava jogando os pecados e ele caiu sobre ele por acaso. Não, foi uma decisão intencional. Jesus Cristo, ele carregou os nossos pecados intencionalmente. A palavra usada aqui no original indica que ele fez dessa forma. Ele fez sozinho e ele fez intencionalmente. Isso significa que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, assumindo os seus pecados intencionalmente. Não foi obra do acaso. Não é à toa que quando João Batista encontra Jesus no início do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, ele olha para Jesus e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro está reafirmando aqui, irmãos, que Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre si. A figura que remete aqui é a figura daquele cordeirinho no Velho Testamento, onde você precisava se identificar com aquele cordeiro e os seus pecados então eram representados naquele cordeirinho inocente, levado até o sacerdote, e lá ele era sacrificado como um pagamento pelo seu pecado. Mas aquele cordeiro não tinha a capacidade de pagar o preço do pecado. Então, de tempos em tempos, você precisava ir lá acertar a sua conta, porque ela estava sempre crescendo. Agora, quando nós olhamos aqui para o que João diz a respeito de Jesus, ele fala e aponta para a realidade que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que de uma vez por todas o pecado seria retirado da humanidade. Você que não está chegando aqui nas quartas-feiras, talvez não vai entender a profundidade do significado disso. Porque nas quartas nós estamos estudando Gênesis. E nós passamos 5 semanas falando só sobre capítulo 3, estudando sobre como o pecado entrou na humanidade. E na semana passada nós finalizamos o capítulo 4, mostrando os efeitos do pecado na humanidade, através do primeiro assassinato que acontece, através da poligamia que entra na sociedade, através de um homem terrível chamado Lameque. Você pode encontrar um pouquinho da sua biografia lá em Gênesis capítulo 4.
E Pedro, irmãos, está reafirmando aqui que Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, quando ele é crucificado na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados sobre si voluntariamente. É essa a ênfase que ele quer dar. Sabe, irmãos, algumas pessoas pensam que Cristo morreu por acidente. Olha, ele veio para estabelecer o seu reino, mas o rejeitaram, então ele acabou morto. Não, Jesus Cristo, ele veio para morrer. Diz a música que nós cantamos, para morrer nasceu Cristo. Não foi um acidente, não foi obra do acaso. Outras pessoas olham para Jesus Cristo como alguém que morreu como um mártir. Sabe, um mártir é uma pessoa que morre por uma causa. E algumas pessoas veem a Jesus Cristo dessa forma. Apenas como alguém que foi um grande exemplo para se morrer por uma causa. E de fato, um mártir, ele pode ser um exemplo de sofrimento. Muitos podem ter sofrido como um mártir. Até talvez sofrido injustamente. Mas nenhum mártir morreu como um substituto. Jesus Cristo, ele é muito mais do que um mártir. Porque ele morreu para tirar o seu pecado e o meu pecado. Ele fez isso através do seu sacrifício. E olhe o que o próprio Pedro diz sobre esse assunto, quando ele vai falar no capítulo 3, no versículo 18, está aqui na projeção. Ele vai dizer assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir vocês a Deus. Percebe a profundidade dessas palavras, irmãos? Jesus Cristo, o justo, ele morreu como um substituto por você, por mim, injustos. Para quê? Ele toma o nosso lugar. E aqui diz, para conduzir vocês a Deus. É como se Deus fosse lá no lamaçal do pecado. Naquela figura tão terrível que nós estávamos antes de Deus. Ele nos tira daquele lamaçal. Ele nos pega pela mão. E ele nos conduz até Deus. E se não for assim, não há salvação. O texto nos mostra claramente, irmãos, o justo pelo injusto, para conduzi-los a Deus. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou sobre si o peso do pecado. Agora, o que significa essa declaração, irmãos? Ele levou os nossos pecados, que está aqui nesse texto. Para entendermos melhor esse ensino, nós precisamos dar uma olhada lá no Antigo Testamento. Você já percebeu que Pedro ele está refletindo ali Isaías e ele está apresentando para nós aqui um conceito veterotestamentário. Essa declaração, Jesus levou os nossos pecados, não é uma declaração tão comum assim no Novo Testamento. Nós só vamos encontrar ela aqui no texto que nós estamos estudando de Pedro, e outra vez que vai se repetir essa declaração é em Hebreus capítulo 9, versículo 28, só. Esse conceito não aparece com tanta frequência no Novo Testamento, mas é um conceito muito repetitivo no Antigo Testamento. Se você quer entender o ensino que Pedro tem em mente aqui, você precisa voltar para o Antigo Testamento para você entender melhor o que significa ele levou os nossos pecados que Pedro tem em mente. Bom, quando você observa o Antigo Testamento, fica claro para nós que o pecado traz consequências. Não é verdade? Só você ler a sua Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, você vai perceber, o pecado, ele sempre traz consequências. Só um exemplo, Israel, no Antigo Testamento. Eles ficaram vagando 40 anos pelo deserto, por quê? Como consequência do pecado de cada um deles. Você se lembra que quando Deus tirou Israel do Egito, ele os levou até a terra de Canaã, e lá Israel enviou alguns espiões para que eles observassem a terra por 40 dias. E o que eles fizeram quando eles voltaram dessa observação? Eles voltaram dizendo, sem chance para nós.
As pessoas lá são gigantes perto de nós. Nós não temos a menor chance. Se nós tentarmos uma campanha para invadir aquela terra, nós seremos massacrados. Bom, o que Deus havia dito para eles? Pode entrar, porque eu estou dando essa terra para vocês. Agora, eles não confiaram nas promessas de Deus. Então, por causa da incredulidade desse povo, por causa da falta de confiança deles, Deus diz: eu vou puni-los e vocês vão ficar vagueando pelo deserto por causa da falta de fé de vocês por 40 anos. Ou seja, eles não precisavam ter passado 40 anos no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto por não obedecer a Deus, por falta de fé em Deus. E olha o que Números vai dizer para nós. Quando nós olhamos em Números capítulo 14, versículo 33 e 34, diz assim: os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo Números dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades. Perceberam? Vocês receberão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Agora eu pergunto para você, essa frase que está destacada aí nesse versículo, o que você acha que significa vocês levarão sobre si as suas iniquidades? O que Deus está dizendo aqui com essas palavras? Literalmente, Deus está dizendo assim: vocês serão punidos pela desobediência de vocês. Vocês serão punidos por causa do pecado de vocês. Então nós percebemos aqui uma ligação entre ação e consequência. Eles receberiam neles, na pele, e foi terrível. 40 anos vagando pelo deserto, até que toda uma geração caísse morta, e aí então se levantasse uma nova geração para que pudesse, liderado por um outro general, entrar na terra prometida. Bom, em Ezequiel, nós também temos uma ilustração a respeito desse mesmo tema. Há várias outras nas Escrituras, mas eu só vou focar nessas duas, tá? Essa de Números e agora Ezequiel. Quando nós olhamos para Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte. Ezequiel 18, 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Cada pessoa será penalizada pelo seu pecado. Nesse caso aqui, como é apresentado aqui, a punição será a morte, ok? Aqui em Ezequiel. Agora, com esse conceito em mente, o conceito de Números, que o pecado caiu sobre a humanidade, o conceito sobre aqueles desobedientes, o conceito de Ezequiel, que diz que a pessoa que pecar, essa morrerá. Agora, olha como é maravilhoso o que Pedro vai dizer para nós no verso 24. Olha na sua Bíblia. Versículo 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, o quê? Os nossos pecados. Aquele conceito do Antigo Testamento, que você pecou, o pecado cai sobre você, no Novo Testamento é inaugurada uma era diferente. O pecado não cai sobre o indivíduo em si, mas cai sobre quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo então nos substituiu, ou seja, ele sofreu a pena do pecado no meu lugar e no seu lugar. E digo mais, irmãos, não foi nada fácil a pena que ele sofreu. Foi um sofrimento inimaginável, ao ponto de no momento da crucificação, ele clamar: Deus meu, por que me abandonastes?
Sem dúvida foi um sofrimento terrível, porque todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade estava lançado sobre ele. E Pedro dá uma ênfase aqui. Pedro fala que ele estava levando os nossos pecados sobre a cruz. E ele diz quando isso aconteceu. No versículo 24 ele destaca, sobre o madeiro. Ou seja, no momento da crucificação, Jesus Cristo ele estava levando os nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados. Sem dúvida, essa é uma doutrina maravilhosa à luz das Escrituras. Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele era completamente apaixonado pela doutrina da substituição. E ele disse o seguinte, não há doutrina que alegra tanto a minha alma, quanto a doutrina da substituição. Substituição é a medula de toda a Bíblia. É a alma da salvação. É a essência do Evangelho. Devemos saturar todos os nossos sermões com ela, pois ela é a alma do Evangelho. Irmãos, Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto. Ele suportou o castigo que era nosso. Agora a pergunta que surge é, quando ele fez isso? Quando Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto? Quando ele suportou o castigo que era nosso? Versículo 24 destaca para nós assim. Versículo 24, acompanhe na sua Bíblia. Ele fala, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Ou seja, na cruz, Jesus Cristo, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus contra o pecado. Toda a penalidade que o pecado exigia foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Agora a pergunta que não quer calar. Por que ele fez isso? Por quê? Por que Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz do Calvário? Bom, muitas são as pessoas que diriam imediatamente que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ir para o céu. Não é verdade? Mas vai muito além disso. Claro, uma das razões também foi essa. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos para o céu? Sim, também. Mas vai muito além disso. Alguns poderiam imaginar, diante dessa teologia libertária dos nossos dias, que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos libertos dos nossos problemas. Libertos das nossas dificuldades que enfrentamos neste mundo. Afinal de contas são várias, não é? Tenho certeza que essa semana você terá vários problemas para resolver. Então, Jesus Cristo ele morreu na cruz para nos livrar dos nossos problemas? Creio que não. Senão você não teria problemas amanhã. Outros podem dizer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida boa e sossegada. Será que foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, irmãos? Sem dúvida que não. Versículo 24 vai responder para nós por que ele morreu na cruz do Calvário. Olha o que diz. Para que nós, mortos para o pecado, façamos o quê? Vivamos para a justiça. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você viva uma vida justa. Ok? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você mudar a sua maneira de viver. Não viver no pecado. Não viver na velha natureza, não viver controlado pelos prazeres deste mundo, mas para que você viva uma vida de santidade. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para transformar pecadores em santos. E se você não vive em santidade, se você não tem buscado viver de uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira que glorifique ao Senhor neste mundo, você está blasfemando a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele sofreu, morreu pelos seus pecados, para que você viva uma vida de justiça, não para que você viva uma vida miserável como qualquer um por aí. Você não é mais qualquer um. Você é um filho de Deus e você deve viver como tal, porque isso dignifica o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário
no seu lugar. Esse é o ensino que Paulo faz também para nós. Quando nós olhamos em Romanos, nós vamos ver que ele vai dizer na mesma linha de pensamento. Ele fala, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós façamos o quê? Andemos em novidade de vida. Essa é a razão, irmãos, porque nós fomos salvos. Você foi salvo para viver uma nova vida. Agora eu pergunto, como você tem vivido? Você tem vivido uma nova vida? Você tem vivido de uma maneira diferente que os seus colegas de trabalho? Você tem vivido de uma maneira diferente que os seus colegas de escola, de faculdade? Se não, algo está errado. A sua vida deve ser diferente. Essa é a razão pela qual nós fomos salvos, irmãos. Você foi salvo para viver uma vida longe do pecado. E para que a sua vida seja marcada pela justiça. Você foi salvo para ser transformado de pecador em santo. Infelizmente, cada vez menos o cristão tem se importado em viver de uma maneira diferente. Cada vez menos o cristão tem se importado em dignificar o sacrifício de Cristo através de uma vida de justiça. Ele pouco se importa. Ele vive do jeito que os outros também vivem. Na sequência, irmãos, mais uma vez Pedro vai fazer uma referência a Isaías 53, aqui no versículo 24. No versículo 24 ele diz assim, pelas feridas dele vocês foram sarados. Eu tenho certeza que você já se lembra, nesse exato momento de Isaías 53, no versículo 5, quando ele diz, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele termina dizendo, e pelas suas feridas fomos sarados. A palavra feridas aqui, ou em algumas versões, chagas ou pisaduras, significam cicatrizes. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, das suas feridas, das suas cicatrizes, nós somos curados do sofrimento do pecado. E é importante nós destacarmos uma coisa aqui. Essa cura que Isaías está destacando, e essa cura que Pedro está também nos informando no verso 24, é uma cura espiritual e não física. Ele não está falando aqui que quando nós somos cristãos, nós somos curados de todas as nossas enfermidades. Que nós agora não teremos mais nenhum tipo de problema físico. Não é isso que ele está dizendo. Claro, haverá um dia onde nós entraremos na presença do Senhor no céu e nós desfrutaremos de cura física também. Mas enquanto esse dia não chega, nós ainda enfrentaremos dificuldades e enfermidades nessa vida, até o dia que nós teremos corpos glorificados. Mas o que Pedro e Isaías estão destacando aqui para nós, é que por causa do sofrimento de Cristo, algo muito mais valoroso do que simplesmente ser curado de problemas físicos, foi uma cura muito mais profunda. Ele curou a maior enfermidade do ser humano, aquela que o mata, não só fisicamente, mas também eternamente. Jesus Cristo, ele morreu e ele, através da sua ferida, ele nos sarou espiritualmente. Ele nos deu vida. É uma cura espiritual, muito maior do que qualquer cura física. Sendo assim, irmãos, Jesus Cristo, ele morreu, em primeiro lugar, como exemplo para o cristão. Em segundo lugar, como um substituto para o cristão. Ou seja, ele tomou o nosso lugar. Em último lugar, ele também sofreu como um pastor, aperfeiçoado através do sofrimento. Olha o que ele vai dizer no versículo 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, ele diz assim: porque vocês
estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Cristo, ele teve que passar por todo o sofrimento que ele passou. Sabe por quê? Porque nós estávamos desgarrados como ovelhas. O destaque que ele nos dá aqui é que nós estávamos perdidos. E se Jesus Cristo não tivesse se sacrificado, nós ainda continuaríamos perdidos. Nós nunca encontraríamos o caminho de volta se não fosse Jesus Cristo se sacrificar em nosso lugar e a partir de então se tornar o pastor e bispo das nossas almas. Se o Senhor Jesus não tivesse sido o seu substituto, você nunca poderá ser salvo. E mais uma vez, Pedro tem aqui em mente o ensino de Isaías. Porque lá em Isaías 53, no versículo 6, passou 2, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso significa, irmãos, que Cristo, ele teve que suportar todo o sofrimento que ele passou. Sabe para quê? Para se tornar o nosso pastor. Para se tornar o seu pastor. E quando ele diz que nós estávamos desgarrados como ovelha, ele está descrevendo a nossa condição no passado. E eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui um tempo para ouvir testemunhos, muitos aqui contariam como eram suas vidas até o dia que Cristo abriu seus olhos e os seus corações para que eles entendessem o Evangelho. Sem dúvida, teríamos vários testemunhos de pessoas que estavam exatamente nessa condição, desgarrados, desesperançosos, sem qualquer razão para nada. Essa é a figura do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele está procurando significado em coisas. O homem sem Deus, ele está procurando significado em pessoas. O homem sem Deus está procurando significado em dinheiro, em profissão, em poder, em tudo aquilo que nós sabemos não traz satisfação alguma. Agora, quando Jesus Cristo, ele se torna o nosso pastor, nossa condição muda. Porque você sabe que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem o que temer. Por quê? Porque o pastor está com você. A tua vara e o teu cajado te consolam. E não tem coisa melhor do que isso, irmãos. A pior coisa não é passar pelo vale da sombra da morte. A pior coisa é passar pelo vale da sombra da morte sem o pastor. Sem o pastor e bispo das nossas almas. Agora, quando nós compreendemos esse fato, quando nós entendemos essa realidade, que precisamos de Jesus Cristo como pastor, que precisamos que Ele seja o nosso bispo, que nós reconhecemos que Ele é o nosso substituto, é nesse momento que acontece o que nós chamamos de conversão. É nesse momento que você entrega a sua vida ao Senhor, confiando que Ele sofreu na cruz do Calvário como seu substituto, como seu exemplo, para ser o seu pastor. E aí você volta-se para Deus. Você estava perdido, mas agora você é encontrado em Deus. Note que quando você é convertido, você não está simplesmente mudando de religião. Você não está simplesmente voltando-se para uma outra crença. Quando você é convertido, você está voltando-se para uma pessoa. Quem é essa pessoa? O pastor e bispo das nossas almas. Você está voltando para Jesus Cristo. É isso que é conversão. E que bênção para nós, irmãos, é termos Jesus Cristo como nosso pastor, como nosso bispo. Essas palavras de Pedro, sem dúvida, consolaram os corações dos seus leitores naquela época. Porque o contexto de 1 Pedro
é muito terrível o contexto histórico. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo esmagados pela perseguição de Nero. Então, sem dúvida, quando aqueles crentes leram essas palavras de Pedro, seus corações foram afagados. Eles puderam descansar, porque mesmo que eles estavam ali sendo perseguidos, mesmo que eles estavam sendo difamados, Jesus Cristo era o pastor e bispo da alma deles. E como pastor e bispo, irmãos, Jesus Cristo cuida de nós. Ele nos guarda. Jesus Cristo nos protege. Você pode confiar nisso. Não importa a dificuldade, não importa a provação. Jesus Cristo, Ele nos conduz, Ele nos protege, Ele nos guarda. Essa é a função do pastor. O pastor serve para guardar as ovelhas, para levá-la aos pastos verdejantes, para levá-la às águas tranquilas, para trazê-la de volta ao descanso. O pastor faz isso, e ele faz isso com maestria. E Jesus Cristo faz isso no máximo da dedicação que um pastor poderia fazer. Nós vemos isso de uma forma bem clara no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É esse o ensinamento que nós temos aqui na passagem de Pedro. É isso que Pedro quer comunicar para mim e para você. O que nós aprendemos então aqui nesses poucos versos? Ixi, saiu tudo. Nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele sofreu. E Ele sofreu para ser o nosso exemplo, Ele sofreu para ser o nosso substituto, e Ele sofreu para ser o nosso pastor. Isso significa que é o próprio Deus quem reúne o seu povo para cuidar dele. Vamos terminar fazendo a leitura dos versículos 21 a 25 mais uma vez, para nós destacarmos esse fato que Pedro quer nos ensinar. Ele diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Deixa eu perguntar para você que afirma ser salvo em Jesus Cristo. Você está pronto para seguir o exemplo de Cristo diante do sofrimento? Afinal de contas, se você é salvo em Jesus Cristo, Ele já é o seu substituto, amém? Se você é salvo em Jesus Cristo, Ele já é o seu pastor. Agora, você tem que seguir o exemplo dele diante do sofrimento. E diante do sofrimento injusto, você deve agir como ele, pacientemente. Agora, se você está aqui hoje, e Jesus Cristo não é o seu substituto, se Ele não é o seu pastor, nem adianta você querer seguir o exemplo dele. Você será simplesmente incapaz de seguir o exemplo dele durante o período de dificuldades. Irmãos, períodos de dificuldades, lutas, provações que o ser humano, que nós enfrentamos nessa vida, são os melhores reveladores da qualidade da nossa fé. É em momentos de dificuldades, quando nós somos pressionados, que nós vamos externar o que tem dentro de nós de fato. E se você não tem Jesus Cristo como seu substituto e pastor, você nunca vai conseguir seguir o exemplo dele diante do sofrimento.
Para que você possa seguir o seu exemplo, você primeiro precisa ser salvo em Jesus Cristo. Ele precisa ser o seu substituto e o seu pastor. Não saia daqui, nessa noite, sem entregar sua vida a Jesus Cristo. Ele é o único meio para você conseguir vencer os sofrimentos e as dificuldades que essa vida nos impõe. Corra para Jesus. Não corra de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. Se você gostaria de conversar após o culto, estamos à disposição. Pode procurar qualquer um dos nossos pastores ou diáconos e nós queremos gastar um tempo apresentando para você o Evangelho da salvação em mais detalhes. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter o Senhor como nosso exemplo, de vermos em Ti a realidade do Senhor ser o nosso substituto e de termos também, ó Deus, o privilégio de ter o Senhor como nosso pastor. Ó Pai, que cada um de nós possamos refletir durante essa semana a respeito do momento de maior sofrimento que o Senhor enfrentou enquanto aqui neste mundo. Que o seu sofrimento continue nos ensinando durante essa semana. Que nós possamos cada vez mais ser gratos pela salvação que nós temos no seu Filho Jesus Cristo. E se nós tivermos pessoas aqui nessa noite que não entenderam o seu Evangelho, que não vivem na justiça, porque é para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em seus corações e que eles possam se voltar ao Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.